Boa tarde. A TV Cultura passa a transmitir a partir de agora a entrevista coletiva com o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas. Igualmente os secretários Marco Vignoli, Desenvolvimento Regional, Kleber Mata, Comunicação, Célia Parnes, Desenvolvimento Social, Flávio Amari, Habitação, General João Campos, Segurança Pública, todos secretários estaduais que nos acompanham aqui nesta coletiva. Queria começar agradecendo a presença dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que aqui estão, a transmissão ao vivo neste momento da TV Globo, Globo News, da Record TV, Record News, da TV Bandeirantes e Band News, da TV Cultura, da CNN, da Rede TV, da Rede Brasil, da TV Jovem Pan e da TV Alesp, todas transmitindo ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Nesta oportunidade, anunciamos no estado de São Paulo e também na capital de São Paulo a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a quarentena em todo o estado de São Paulo, valendo a determinação do governo do estado para os 645 municípios do estado de São Paulo. A decisão foi amparada pelo grupo de contingência do Covid-19, o comitê médico, composto por 15 membros, são especialistas, eles é que nos indicam, eles é que orientam todas as decisões do governo do estado de São Paulo e também da prefeitura de São Paulo. Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência e a orientação da ciência foi para prorrogarmos a quarentena até o dia 10 de maio. Há um mês, aqui em São Paulo, tínhamos a primeira morte. Hoje já são 853 mortes no estado de São Paulo. Infelizmente, os casos estão em expansão. Os médicos que estão aqui, o Dr. Davi Wipp, o Dr. Zé Henrique Guerra, falarão a esse respeito. As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia e já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite. A atitude responsável do governo do estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e, na sequência, da saúde privada no estado de São Paulo. São Paulo acredita na ciência, quero voltar a reafirmar, São Paulo confia nos médicos que salvam vidas. E pelo amor à vida, pelo amor às pessoas e por respeito à medicina, nós prorrogamos esta quarentena. Para reabrir o comércio e os serviços, precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas. Repito, aqui não tomamos medidas irresponsáveis, precipitadas ou fundamentadas no achismo ou em ideologia ou no que pensa o governador ou o que pensa o prefeito. Nós pensamos aquilo que a medicina pensa e agimos de acordo com aquilo que a ciência determina. Índice de isolamento social na capital de São Paulo e no interior ontem, dia 16 de abril, 49%, caiu, portanto. Nós estamos atentos e, mais uma vez, pedimos a você que está em casa, você que mora no estado de São Paulo, tomo a liberdade até de me dirigir aos que não moram e que eventualmente estejam aqui nos assistindo e nos ouvindo, por favor, fiquem em casa por amor às suas vidas. Neste feriado prolongado do 21 de abril, já que aqui em São Paulo nós decretamos o dia 20 como optativo, evidentemente excluindo todos os serviços essenciais, fique em casa, preserve a sua saúde e a saúde da sua família. O melhor gesto, a melhor atitude recomendada pela ciência, pela medicina,
é ficar em casa e obedecer o isolamento social. O isolamento social ajuda você a preservar a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus vizinhos e das pessoas que você gosta e da sua comunidade. Finalizo a minha intervenção, antes de passar ao prefeito Bruno Covas, transmitindo a minha solidariedade ao Congresso Nacional e aos seus parlamentares, em especial ao presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, e a todos os parlamentares que nesta semana votaram favoravelmente aos recursos necessários aos 27 estados brasileiros a manterem o seu custeio e as condições de atendimento de saúde, segurança pública, serviços sociais e o funcionamento de todas as atividades públicas nos estados e municípios. Estendo também a solidariedade ao Senado Federal e ao seu líder, o senador Davi Alcolumbre. E rechaçamos os ataques que têm sido desferidos contra o Congresso Nacional e, muito especificamente, contra o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia. Quem agride a Câmara, agride a democracia. Quem agride o Legislativo, não respeita o processo democrático. Também transmito solidariedade ao Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros, também injustamente atacados. Quem ataca o Judiciário não respeita a democracia. O governo de São Paulo transmite ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional a sua irrestrita solidariedade. Viva a democracia, vamos defendê-la. Passo agora a palavra ao prefeito Bruno Covas. Boa tarde a todos. A Prefeitura continua trabalhando sem parar, baseada na ciência e em critérios técnicos. E por isso também insistimos, fiquem em casa. Nesse feriado, não viaje, não amplie as chances do vírus se espalhar por aí. Por enquanto, o isolamento social é a melhor vacina que nós temos contra o coronavírus. Por isso, a Prefeitura apoia a decisão do Governo do Estado de prorrogar as restrições de circulação da população. Temos que continuar firmes e permanecer em casa. É muito importante diminuir ainda mais a circulação de pessoas aqui na cidade de São Paulo. O vírus está se espalhando. Já temos vítimas em todos os bairros e regiões da capital. Estamos abrindo novos leitos quase todos os dias. Ontem, mais 561 leitos foram entregues no hospital de campanha do AMB. Mas mesmo assim, os nossos hospitais estão ficando lotados, apesar de todo o esforço que a Prefeitura está fazendo para a criação de novas vagas. Nada vai adiantar se a população não seguir as medidas recomendadas. Agora tem que ser todo mundo em casa pelo bem de todo mundo. Logo vamos passar essa fase e a vida vai retomar o seu rumo. Temos que confiar na ciência, ter esperança e fé que vamos encontrar breve uma cura e um tratamento. Mas até lá, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para diminuir a disseminação do vírus. Estamos todos juntos, cada um na sua casa, distantes, mas ao mesmo tempo unidos como nunca. Por favor, fiquem em casa. Poupar vidas é o nosso melhor investimento. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora à medicina, à ciência, com os números de hoje, com o Dr. Zé Henrique German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e na sequência, o Dr. Davi Wipp. German. Muito boa tarde a todos. Antes de apresentar os números, só enfatizar, fique em casa,
cuide de seus idosos, dos seus entes queridos idosos, para que eles possam, junto com vocês, enfrentar esta pandemia. Nos dados de hoje, temos o número de casos do Brasil é de 30.425, com 1.924 óbitos. Em São Paulo, nós temos 11.568 casos, ou seja, 5% acima do dia anterior. Houve um crescimento de 5%. Óbitos, 853, e tivemos um crescimento do número de óbitos de 10%. Casos internados em UTI, 1.125, e em enfermaria, 1.259, muito parecido com os dados de ontem também. Eu queria mostrar esse gráfico para vocês. Ele fala a respeito da incidência de casos em todo o mundo. Então, como ele trabalha? Na vertical, você tem o número de casos e é uma curva, uma escala exponencial, tanto que as distâncias mudam de valor até o ápice. E na horizontal, você tem as datas de hoje, de ontem, de amanhã, e os dias de casos após o 100º caso que se deu, no dia 15 de março. Então, aí vem dia 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, nós podemos verificar, tem 4 linhas ali pontilhadas. Essas linhas representam aqueles que trafegam nessas linhas. Se for da esquerda, dobram o número de casos a cada dia. Depois, a cada 2 dias, a cada 4 dias e uma vez por semana ou a cada semana dobram o número de casos. Nós estamos aqui com 11.568, como eu mostrei. Vocês veem que a curva ela apresenta um ou outro degrau para cima e volta a ser flat. E a curva do Brasil, mais ou menos dentro da mesma semelhança. Isso significa que nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez mais desse jeito, porque assim nós teremos um número menos crescente de casos e, consequentemente, de óbitos. Para cima, no verde, tem a curva da Itália, e com 165 mil casos, e mais acima a curva dos Estados Unidos, com 635 mil casos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Passo a palavra neste momento ao doutor Davi Wipp, que é o coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Centro de Contingência do Covid-19. Doutor Davi Wipp. Muito obrigado, bom dia, governador, bom dia a todos. Primeiro, um agradecimento em meu nome e do grupo que eu coordeno. Hoje nós tivemos uma reunião durante toda a manhã e a decisão unânime do grupo de sugerir ao secretário e ao senhor de manutenção de todas as medidas. Foi uma discussão muito interessante, absolutamente científica, onde foram apresentados dados intensos. Nós hoje conseguimos trabalhar do ponto de vista científico e epidemiológico com situações não mais situações aventadas ou projetadas, situações reais. Então, essas situações reais nos fizeram a indicação que o senhor recebeu na sequência de manutenção do esquema de distanciamento social até o próximo dia 10. Eu quero dizer aos senhores que esta manutenção é absolutamente fundamental, tanto do ponto de vista da área de São Paulo, a área metropolitana de São Paulo, como também a área da Baixada Santista e o interior. Hoje nos foram mostrados dados, o pessoal de Botucatu, Ribeirão Preto, Campinas, que isso tudo vai culminar numa norma técnica que nós vamos dar para o senhor, que justifica exatamente isso. Há a falsa impressão que a doença se limita até esse momento à região da metropolitana de São Paulo. E esses dados nos mostraram como o vírus está entrando em todo o interior, obviamente ainda, infelizmente, com o menor número de casos, e também na área do litoral do estado de São Paulo.
Um outro fato, governador, que é muito importante, e nós vimos isso na febre amarela, é a pressão dos estados que fazem fronteira com São Paulo. Então, essa é uma pressão interessante, porque os outros estados, muitas vezes, eles vêm aos municípios de São Paulo para atendimento. Então, nós também estamos vigiando essa migração para atendimento de outros estados que fazem fronteira com São Paulo. Então, do ponto de vista técnico, científico, essa decisão que teve a participação de todos os nossos especialistas, ela foi unânime. Não houve uma declaração menos intensa dessa que nós estamos passando para o senhor. Nós estamos absolutamente convencidos que São Paulo, desde o primeiro momento, adota as melhores decisões possíveis. Obrigado, doutor Davi Wippe, coordenador do nosso Comitê de Saúde, integrado por 15 membros, especialistas, professores da Universidade de São Paulo, especialistas em epidemias e infectologia. Vamos agora às perguntas. Nós temos 8 jornalistas, 8 veículos de comunicação aqui inscritos e vamos, como sempre, intercalar presencialmente e online. E começamos com o jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Minha pergunta é uma só hoje para o governador e para o prefeito. Uma só de verdade. A gente tem falado sobre a pressão nos hospitais públicos. Alguns, no município já tem hospitais lotados, no estado tem hospitais quase atingindo a saturação. Enquanto isso, nós temos algumas vagas nos hospitais particulares. A situação na rede particular está um pouco melhor do que na rede pública. Ontem o prefeito anunciou que vai pedir sempre esclarecimentos para a rede privada para saber qual é a situação. Eu queria saber, tanto no estado como na prefeitura, há objetivo de fazer um acordo, como está sendo feito em outros países, para aproveitar leitos ociosos e hospitais particulares para a rede pública? Obrigado. Obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Bruno, vou tomar a liberdade aqui de começar e, na sequência, passar a você. William, nós aqui obedecemos a orientação da medicina. Não é uma decisão de governo, é uma decisão de ciência. Então, eu, antes da intervenção do Bruno, que poderá compartilhar com o seu secretário Edson Aparecido, seu secretário de saúde que aqui está, vou passar a palavra ao Dr. Zé Henrique Germa, para que ele possa responder em nome da medicina e da ciência a sua pergunta. William, todos. Existe sim uma intenção por parte do governo de fazer mais uma parceria com os hospitais privados do estado de São Paulo. Desde o início do governo, já tivemos vários programas e este alinhamento entre o poder público e os hospitais privados e as redes privadas é bastante evidente desde então. Nós estamos conversando através das associações que representam os hospitais e não necessariamente hospital por hospital. Então, isso está sendo feito e devemos estar finalizando isso muito em breve. Obrigado. Obrigado, doutor Germa. Doutor Davi Wippe, quer fazer algum comentário? Agora sim, prefeito Bruno Covas. Bom, por parte da prefeitura, sim, existe essa intenção, tanto que a primeira ideia é exatamente a gente saber o número. Sem o número fica difícil saber que decisão tomar, mas a ideia é a partir dos números conhecidos, tanto pela prefeitura quanto pela população, se for o caso, a gente fazer algum tipo de chamamento para poder remunerar esses hospitais e utilizar leitos ociosos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. William Cury, obrigado pela pergunta. Vamos agora online com a jornalista Fernanda Zanetti, da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo de televisão. Fernanda, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Durante as coletivas do governo, tem se falado muito sobre a situação do Estado. Mas o que a gente nota é que a situação mais grave é na capital e região metropolitana, onde estão a maior concentrações dos casos. Diante disso, existe uma pressão aqui no interior do Estado sobre a reabertura dos comércios e afim. O governo estuda alguma medida específica no interior, ter uma flexibilidade maior,
como permitir a reabertura de outros comércios e, claro, respeitando as medidas de segurança. E, assim, estuda também fechar o acesso, o capital interior, nesse sentido, para evitar que espalhe ainda mais os casos? Fernanda, vou dividir a resposta com o Dr. Davi Wippe, nosso coordenador do Comitê de Saúde. Fechar estradas, rodovias, não há nenhum plano do governo do Estado de São Paulo nesse sentido. Respeitamos apenas as decisões locais de prefeituras de cidades turísticas em relação a limitar o acesso neste período de feriados prolongados ou finais de semana apenas aos residentes ou proprietários de casas nestes municípios. É uma decisão local e que o governo do Estado de São Paulo respeita. Agora, fechamento de rodovias, estradas, não. Nós temos, por óbvio, que respeitar o abastecimento de todo o Estado de São Paulo e o abastecimento que o Estado de São Paulo faz a outros estados brasileiros. O doutor Davi Wippe já expôs aqui, logo na sua primeira intervenção, que não há relaxamento e nem há diminuição do índice de contaminação no interior e no litoral. Estamos falando aqui fora da região metropolitana de São Paulo. Ele vai voltar a falar sobre isso, Fernanda, e nós, na próxima etapa, não nesta quarentena, a decisão amparada na ciência foi manter a quarentena exatamente como ela está. Para a etapa posterior, se tivermos uma boa resposta da população, sobretudo a população do interior e do litoral, mas eu também incluo aqui a população que reside na capital e na região metropolitana, sim, poderemos reavaliar. E como já mencionamos aqui, Bruno Covas e eu, nós não temos nenhum prazer em ampliar o período da quarentena. Mas temos sim a obrigação de respeitar a ciência e proteger vidas. Mas vai passar. Nós temos também essa convicção de que este é um período, e é um período que será superado com a solidariedade de todos, a participação e a consciência coletiva, sem pressões, mas com o bom coração em torno da defesa da vida. E vai passar. E depois disso nós saberemos agir para recuperar a economia, ajudar a recuperar empregos, como já aconteceu no ano passado aqui em São Paulo. Em 2019, São Paulo foi o estado que teve o maior crescimento econômico em todo o país, 2,8 foi o índice de crescimento do estado de São Paulo, seu produto interno bruto. Crescemos quase 3 vezes o que cresceu o Brasil, que foi 0,9. Os dados não são do governo do estado de São Paulo, são do Banco Central do Brasil, e geramos aqui 341 mil novos empregos no ano passado. A mesma equipe, o mesmo esforço, o mesmo bom trabalho que fizemos no ano de 2019, faremos ao término desta pandemia para recuperar empregos e recuperar a economia de São Paulo. E agora peço a complementação na medicina e na ciência do Dr. Davi Wippe. Nós estudamos todos os cenários, todos os dias, desde o primeiro dia, e nós conhecemos esta, entre aspas, heterogeneidade do Estado de São Paulo. O vírus, ele é invisível. As pessoas têm falsa impressão que ele não acontece na sua cidade. Não é assim que funciona. Me permita, governador, dar 2 exemplos. Um da Lombardia. A Lombardia começou na Itália, tem um aumento no número de casos, fechou a Lombardia. O que aconteceu? Aumentaram os casos do Sul. Existem fotos mostrando os trens indo com muitas pessoas de um lugar para outro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender também com a experiência de quem nos antecedeu na pandemia. Eu fico surpreso que as pessoas não consigam entender o que já aconteceu. Olha o que aconteceu na Itália, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que aconteceu na Turquia. Nós estamos tendo, eu insisto isso, a oportunidade de nos antecipar, nós Brasil, nós Estado de São Paulo, em medidas, primeiro, de contenção através do isolamento social e depois de preparação do sistema público e privado na assistência a esses pacientes. Então, não tem novidade, está acontecendo, e felizmente, pelo que o secretário mostrou, uma curva de ascensão menor. Isto é graças às medidas que foram tomadas precocemente no Estado de São Paulo e que nós esperamos que nós consigamos
achatar cada vez a curva. Governador, eu preciso falar mais uma coisa que isso as pessoas não estão entendendo. Eles falam o seguinte: bom, mas vocês falaram que o pico ia ser abril, vocês agora falam que o pico é em maio. E isto é boa notícia. Isto reflete que as medidas tomadas foram efetivas. Desde o primeiro momento, todos nós falamos que o objetivo era achatar a curva e tentar evitar um pico de ascensão muito grande. Estamos conseguindo. Se nós mantivermos as medidas de contenção, essas medidas de confinamento, e se nós ampliarmos, melhores os resultados. 50% é um bom número, mas o nosso objetivo é aumentar a cada dia. 49% farol amarelo, traz preocupação. Então, de novo, o apelo que as pessoas não precisam acreditar, é só olhar no que aconteceu e o que está acontecendo. Obrigado, doutor Davi Wippe. E, Fernanda, apenas para complementar, a curva foi apresentada aqui, agora há pouco, pelo doutor José Henrique Guerra. A curva de São Paulo é inferior à curva do Brasil. Portanto, estamos aqui, sim, conseguindo bons resultados e desejamos que outros estados também possam encontrar essa curva mais baixa. E assim vamos prosseguir protegendo e defendendo vidas. Vamos agora à TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. O doutor Davi Wippe acabou de falar do aprendizado com a experiência em outros países. Eu queria saber, governador, se o senhor tem outros contatos previstos com autoridades de Itália, Estados Unidos, eventualmente outros países. E queria saber se existe uma medida, uma avaliação do quanto foi efetiva até agora a quarentena. Existe um número, por exemplo, de mortes que tenham sido evitadas com essa estratégia? Emerson, eu vou pedir ao doutor Davi Wippe que responda a segunda parte da sua pergunta, depois eu volto para responder a primeira das suas duas perguntas. O objetivo é começar a trazer dados que sustentam tudo que deu certo com números objetivos. Nós estamos aproveitando a entrevista coletiva da tarde, que foi uma decisão do governador, para ampliar a discussão e apresentar mais dados. Aqui o tempo é curto e dividido. Então, nas entrevistas da tarde, nós estamos levando todos esses cenários de projeções e o que se conseguiu com as medidas que foram tomadas. Obrigado. Emerson, sim, temos tido contato. Na semana passada, fiz uma videoconferência com o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, de quem sou amigo. Eu, quando fui prefeito, antecedendo o Bruno Covas, mantive uma relação muito cordial com o Giuseppe Sala. São Paulo é uma cidade irmã de Milão, isso antes, evidentemente, do coronavírus, e essa videoconferência nos permitiu avaliar medidas acertadas e equivocadas que Milão e a Lombardia realizaram. Lembrando que a Europa foi afetada pela crise do coronavírus antes do Brasil. E as informações, inclusive, naquela mesma data foram passadas ao Bruno Covas sobre as experiências do prefeito de Milão, que ele julgou adequadas e que produziram um bom resultado, assim como aquelas que fracassaram, sendo que ele confessou, aliás fez isso publicamente, que a pior delas foi ter aceito a pressão do setor privado de Milão para aquela fatídica campanha Milano não se ferma, Milão não se fecha, e aquilo produziu 6.000 mortes em Milão. E hoje eu terei, às 6:30 da tarde, uma videoconferência com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, para exatamente obter dele as experiências de Nova York, do estado de Nova York, aquelas positivas. O governador Cuomo, a meu ver, tem adotado medidas corretas, amparadas também na ciência e na medicina, e nós vamos colher dele algumas dessas experiências e também, circunstancialmente, aquelas que não funcionaram no estado de Nova York. Muito obrigado, Emerson. Vamos agora a uma pergunta online. Ela vem, doutor Davi Wippe, exatamente do litoral, do jornal A Tribuna de Santos, jornalista Júnior Batista, já em tela. Júnior, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, aqui na Baixada Santista, nós temos algumas cidades que estão flexibilizando a questão da reabertura do comércio. Eu posso citar Guarujá e Cubatão, são algumas delas.
Além disso, Santos é uma cidade que tem um índice de muitos idosos. O senhor pretende tomar alguma medida específica para o caso aqui da nossa cidade? Vou dividir a resposta com a medicina, Júnior, com o doutor Davi Wipp e o doutor Zé Henrique Guerma. Nós temos conversado com os prefeitos do litoral de São Paulo, diretamente e através do nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. O prefeito de Santos está fazendo um esforço bastante elogiável para melhorar esse índice, para subir a 50% ou mais, subindo 2 ou 3 pontos, com a ajuda dos habitantes de Santos, do seu jornal, o jornal que você representa, a Tribuna de Santos, também as emissoras de rádio e televisão, que estão todos defendendo o isolamento social e a proteção à vida. E nós aqui também temos a boa participação de prefeitos das outras cidades da Baixada Santista, assim como do litoral norte e do litoral sul do estado de São Paulo, todos com o mesmo objetivo de proteger vidas. Eu agora passo ao doutor Guerma para comentar e o doutor Davi Wipp especificamente no tema da Baixada Santista. Especificamente com o anúncio de prolongar a quarentena, absolutamente necessária nesse momento, junto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós faremos hoje um encontro virtual com os prefeitos do interior e do litoral. E esse encontro, doutor Davi comigo, junto com o secretário, é no sentido de explicar, estimular e mostrar os caminhos que nós temos que seguir nesse momento para que a gente possa enfrentar esta crise do Corona-19. E aí a questão do isolamento é importante e é isso que nós vamos conversar e estimular com eles esta tarde. Doutor Davi Wipp. Essa semana eu conversei com 2 prefeitos da Baixada, o prefeito Mourão de Praia Grande e o prefeito Paulo Barbosa. E eles estão muito empenhados em aumentar a adesão e também preocupados. Então, primeiro um agradecimento à população, inclusive da Baixada Santista, porque ela está aderindo, 50% é um número bom, mas precisamos de mais. Então, essa reflexão e o empenho de todos os prefeitos, nós estamos vendo isso no dia a dia, de conseguir aumentar o número de adesão da população. Obrigado, doutor Davi Wipp. Nós temos ainda 4 perguntas na coletiva de hoje e vamos terminar dentro do horário estabelecido, ou seja, às 13h30, mas vou passar a palavra à Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, para que ela possa, Júnior Batista, informar quais são as cidades que estão performando bem e que estão com índices acima de 50%, num esforço coletivo da Prefeitura, dos prefeitos e prefeitas e também da sociedade que, atendendo à recomendação médica, tem atendido ao isolamento. Patrícia. Muito obrigada, governador. Hoje a nossa taxa de isolamento social, que foi reportada de ontem, nós sempre divulgamos e recebemos no dia posterior, foi de 49%. Nós temos aqui 20 municípios que estão com uma taxa muito boa, que deve ser celebrada. Estou falando dos municípios acima de 70 mil habitantes, com taxas acima de 50%. Vou começar do melhor índice para o menor. São Sebastião, que inclusive está com índice de 67%. Ubatuba, Lorena, Cruzeiro, Ribeirão Pires, Itanhaém, Caraguatatuba, São Vicente, Mairiporã, Ibiúna, Caçapava, Cajamar, Itapecerica da Serra, Poá, Pindamonhangaba, Bebedouro, Itaquaquecetuba, Caieiras, Campo Limpo Paulista e Guarujá. Esses são os 20 municípios com mais de 70 mil habitantes e com taxas de isolamento acima de 50%. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Júnior Batista, portanto, 2 cidades do litoral, da Baixada, com índices bastante elogiáveis, acima de 60%. Vamos agora à presencial, a TV Band News, com a jornalista Paula Valdez. Paula, boa tarde.
Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos transmitindo, inclusive, a coletiva de imprensa diariamente. Posso só pedir um favorzinho? Se você consegue se aproximar um pouquinho do microfone. Ou ela pode tocar. Agora, todos os microfones melhor? aqui são higienizados na sequência, por favor. Tá bom, obrigada. Bom, eu gostaria de perguntar primeiro a respeito desse índice, inclusive, que vocês estavam falando de isolamento. A quarentena foi prorrogada até dia 10 de maio, só que o índice de isolamento na maioria das cidades ainda está abaixo. Vocês falaram aqui da capital em 49%, abaixo de 50%. A gente vai ter alguma mudança nessa quarentena que vai agora até o dia 10 de maio? Alguma exceção ou alguma regra mais rígida para que esse isolamento aumente? E uma outra pergunta que eu tenho, vocês falaram também a respeito do número de óbitos que passa de 800. Ontem na coluna da Folha de São Paulo da Mônica Bergamo, que é colunista também do Band News TV, ela falou em uma morte a cada 30 minutos no estado de São Paulo por conta do coronavírus. A gente sabe também dos problemas de subnotificação. Gostaria de saber como estão os testes que o estado de São Paulo recebeu e quando esses testes serão zerados, tanto os testes de pessoas que estão com os sintomas nos hospitais e que ainda não fizeram o teste para saber se estão com coronavírus ou não, quanto também quando serão zerados os testes de óbitos que também não foram notificados ainda com coronavírus ou não. Obrigada. Obrigado, Paula. Paula fez um 3 em 1 aqui, né? Veio para uma pergunta, lançou 3. Mas nós vamos responder. Primeiro, em relação ao índice de isolamento, depois eu passo para a ciência, a medicina, o índice de isolamento e mudanças na quarentena, que foi a sua primeira pergunta. Não, nós, neste momento, isso não significa que não possamos fazer mais adiante. Neste momento, não, vamos manter a quarentena exatamente como ela está, como foi cumprida até aqui pela população de São Paulo. Pelo menos 50% da população cumpriu bem, nós precisamos subir um pouco mais. A medicina, a ciência nos indica que entre 50 e 60 é um bom número e o ideal, acima de 60%, é um ótimo número. Então, nós vamos seguir nessa busca e vamos confiar que as pessoas terão consciência e poderão nos ajudar a subir este índice, obedecendo aquilo que a quarentena determina e essa extensão da quarentena até o dia 10 de maio. O isolamento seguirá, portanto, dentro dos mesmos princípios que foram estabelecidos até o presente momento. Vamos agora sobre, você questionou também de subnotificação, óbitos e testes, e aí eu divido com o Dr. Germa e o Dr. Davi Wippe. Eu vou passar a vocês aqui o último boletim que eu tenho a respeito dos testes. Nos últimos 3 dias foram realizados 5.500 testes, exames, e existem ainda outros 4.500 em processamento de laudos. O estoque que havia de 17 mil exames, hoje está em 9.500 exames, 9.400 exames, em uma queda de 44%. A nossa expectativa é que isso aumente a cada dia, essa realização de exames em toda a rede dos laboratórios que estão realizando os exames, e na próxima semana ou na outra, do dia 24, então aí a gente deve estar 0 a 0 com os existentes. Um dado que eu gostaria de acrescentar é que São Paulo não parou. Os serviços essenciais estão funcionando, a indústria está funcionando. Então, esse distanciamento social, ele tem uma marca. Por isso que nós falamos que 50% é um bom número, entendendo que São Paulo não está fechado em suas atividades. Se nós levarmos em conta quem está trabalhando, que precisa trabalhar, isso faz parte do decreto do governador, 50% é um bom número. É claro que nós objetivamos cada vez mais e contamos com o apoio da população para isso. Este grupo que eu coordeno também entende e deu conta disso para o secretário e o governador, que as medidas atuais, elas são efetivas, elas estão adequadas para esse momento. Claro que a cada dia nós renovamos os nossos conhecimentos e a cada dia, a despeito do que nós estamos vendo, nós poderemos sugerir novas medidas ao governo. Obrigado.
Obrigado, Paula Valdez, da TV Band News. Vamos agora à CNN com a jornalista Marcela Alau. Marcela, boa tarde, mais uma vez, estando aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Hoje, o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, tomou posse e afirmou que pretende trabalhar em parceria com estados e municípios. Bom, eu gostaria de saber se o senhor já está em contato com o novo ministro, se já tem alguma perspectiva de como vai ser esse trabalho e também gostaria de saber sobre a saída do ministro Mandetta, como que o senhor encarou isso. Obrigada. Obrigado, Marcela. Vou começar pelo final. Em relação ao ministro Mandetta, eu ontem já postei um tweet onde lamentei muito a perda do ministro, não tê-lo à frente do Ministério da Saúde. Agradeci o apoio que ele nos ofereceu ao longo desses últimos 40 dias. Foi correto, foi republicano e obedeceu à ciência. E desejei ao novo ministro, Nelson Taixe, sucesso e êxito na sua missão e de que ele também siga tecnicamente a orientação daquilo que ele é formado, a medicina e a ciência e a orientação do Conselho Mundial de Saúde. Mas toda a relação com o Ministério não é feita por meu intermédio, nem deveria. É feita através da Secretaria da Saúde e do Comitê de Saúde. Portanto, eu peço agora o depoimento do Dr. José Henrique Guerra, secretário da Saúde, e do Dr. Davi Uip, o nosso coordenador do Comitê de Saúde, para saber se houve ou não algum contato já do novo ministro da Saúde do Brasil. A posse do novo ministro se deu agora, uma hora atrás. Acredito que ele está com uma série de afazeres aí de entendimento de montar equipe e assim por diante. Assim que for possível, nós estaremos em Brasília conversando com ele e a nova equipe. Assim que ele abrir uma agenda, nós já deixamos nosso pedido lá. Assim que abrir esta agenda, nós estaremos lá para entender, conversar, sentir como que será o nosso relacionamento com eles. A nossa intenção é sempre de integrar, é sempre de colaborar com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde também. Muito obrigado. Existe uma formalidade nesse relacionamento que é a tripartite. Então, deste complexo que envolve os municípios e seus representantes, os estados através dos seus secretários e o Ministério da Saúde. Isso é constitucional e sempre ocorre. A nossa relação com o Ministério, tanto o secretário como a minha, sempre foi a melhor possível. É uma relação, a minha técnico-científica, e o secretário tem outros envolvimentos pelo cargo que ele ocupa. E continuará sendo assim. Nós vamos assessorar o que o ministro necessitar. Tenho absoluta convicção, pelo seu perfil técnico-científico, que ele vai ter uma atitude semelhante e troca de informações, colaboração. E o que importa aqui, nós só temos um inimigo, que é o vírus, e uma defesa que é a sociedade. Tenho absoluta convicção que o ministro vai lidar com isso desta forma. Obrigado, doutor Davi Uip. Vamos à penúltima pergunta de hoje, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Vitor Moraes. Vitor, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui entre nós. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Primeira pergunta, governador, queria saber se o governo pensa em rever a medida de isolamento, caso haja nos próximos dias uma forte queda no número de casos e no número de mortes por coronavírus aqui. E a minha segunda pergunta é com relação à demanda, a forte demanda dos hospitais públicos em atender os pacientes com Covid-19, queria saber como é que está o fluxo de entrada de outras doenças e também casos de emergência. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vou dividir com o doutor José Henrique Guerra as duas questões. Na primeira, sim, se houver um índice crescente e permanente e que melhore o achatamento dessa curva, sim, nós poderemos rever. Nós temos que ter sempre bom senso e isso amparado na ciência e na medicina, que trabalha com dados, com números, com histórico, mas também com bom senso e equilíbrio. E se eles nos recomendarem, assim faremos.
Dr. Zé Henrique Guerra. Evidentemente, houve uma redução da incidência das outras atividades que a Secretaria realiza, tanto clínico quanto cirúrgicas, né? Os casos graves, os casos de mais urgência estão sendo tratados normalmente, mas as cirurgias eletivas, por exemplo, estão suspensas por enquanto. Os ambulatórios foram suspensos. Então, isto cria, de fato, uma situação que não é o ideal para nós, mas o perigo da epidemia é muito maior. Então, é aí que nós estamos centrando nossos esforços e nossos leitos, no sentido que a gente possa ter uma efetiva atuação junto ao enfrentamento da Covid-19. Governador, um comentário só, Paulo. Pois não, claro. Eu fui lembrado agora pelo secretário Edson Aparecido, e é importante esse fato. Nós aqui estamos notificando os casos graves internados em ambiente de enfermaria e os casos de UTI e as mortes. Mas ele lembrou muito bem, eu também quero fazer esse testemunho, tem muitas pessoas sendo curadas, inclusive pessoas que internaram com gravidade em ambiente de UTI, que tiveram alta, com idades diferentes, inclusive pacientes com mais de 80, 90 anos e com comorbidades. Isso prova que o sistema é um sistema adequado, protocolado, com profissionais da área de saúde de primeiríssimo nível e estrutura de atendimento adequado. Obrigado, doutor Davi Wip. Obrigado, secretário Zé Henrique Guerra. Obrigado, Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan e da TV Jovem Pan também. Vamos agora à última pergunta de hoje, que é da TV Cultura, jornalista Maria Manso. Maria, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria saber, pelas projeções de vocês, quando é que os hospitais públicos vão chegar a 100% de ocupação nas UTIs, já que na média nós estamos chegando muito perto disso, aos 80%. Depois do decreto de ontem, prefeito Bruno Covas, de que as pessoas usem máscaras sempre que precisarem sair de casa, eu queria saber se vai haver algum tipo de advertência para as pessoas na rua que estiverem sem máscaras. E, por último, eu gostaria que vocês comentassem o que o novo ministro da Saúde falou hoje ao tomar posse, de que ele acredita que a população está com medo por falta de informação. Vocês concordam com isso? Obrigada. Maria também inovou, 3 em 1. Mas nós vamos responder as 3 perguntas. Vou pedir ao Bruno Covas que comece pela pergunta das máscaras e depois as 2 próximas perguntas serão respondidas também. O decreto é uma recomendação, da mesma forma que a Organização Mundial de Saúde recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, a Prefeitura também passa a recomendar. Os fiscais estão orientados a sempre informar, não há nenhuma advertência, não há nenhuma multa, não há nenhuma penalização para quem não estiver utilizando máscara. É apenas uma recomendação e a gente espera que a população possa utilizar para, mais uma vez, ajudar a conter a disseminação do vírus aqui na cidade. Sobre hospitais públicos, vou pedir ao Dr. Zé Henrique Guerra que possa responder. Se o Dr. Davi Wip desejar algum comentário, poderá fazê-lo, obviamente. Dr. Guerra. Desde o início, onde foram feitos os cálculos a respeito da necessidade de leitos, levando em conta principalmente o tempo médio de permanência dos pacientes em UTI. Então, o cálculo para a UTI que nós chegamos levou a uma necessidade de aproximadamente 1.500 leitos. Hoje nós temos, no estado de São Paulo, cerca de 1.800 leitos de UTI, fora os leitos de enfermaria. Esses leitos vão ser acrescidos à medida da necessidade de outro tanto, para que, de acordo com a necessidade, a gente possa internar doentes em terapia intensiva. Esses primeiros estão em funcionamento. Os próximos entrarão à medida da necessidade. O ministro está correto em querer ter mais informações e dados científicos. É o que nós fazemos todos os dias em busca de novos dados científicos que geram a melhor informação e com mais transparência. A nossa posição aqui, e isso é a posição do governador, é claríssima. É ter a melhor informação e transformar essa informação ao conhecimento da população com total e absoluta transparência.
O sentimento da população é uma outra discussão. Mas a nossa definição como Estado é trabalhar com o maior e melhor dado, o mais qualificado, o mais exato, para gerar a melhor e mais transparente informação. Maria, em relação à sua última pergunta, da manifestação do novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, eu não quero fazer, evidentemente, discorrer sobre a manifestação do ministro, respeitando o fato de que ele está chegando ao ministério e, repetindo, espero que ele tenha êxito, que ele siga aquilo que aprendeu, ou seja, respeitar a medicina, respeitar a ciência, mas eu quero também fazer aqui um destaque à imprensa brasileira. A imprensa brasileira, de forma quase que absoluta, tem comunicado corretamente os temas referentes ao coronavírus, os cuidados, os riscos, as determinações, as orientações dos estados, dos municípios, da Organização Mundial de Saúde, tem feito debates bastante produtivos com cientistas, especialistas, médicos, colocado o contraditório também. O trabalho da comunicação nestes 40 dias tem sido, a meu ver, bastante exemplar do ponto de vista de orientação correta à população. E tem sido contraponto também às fake news e às notícias produzidas de maneira irresponsável através das redes sociais. Então, creio que o próprio ministro terá a oportunidade de avaliar isso sensata e equilibradamente. Aliás, ele passará a ser um porta-voz da saúde a partir do momento em que ele agora é ministro da Saúde do Brasil. Mas eu faço essa observação e aproveitando para cumprimentar mais uma vez a imprensa brasileira em todos os níveis, seja local, regional, nacional, em qualquer tipo de comunicação eletrônica, digital ou impressa. Quero ainda, antes do encerramento, mencionar que não teremos coletiva até a quarta-feira, dia 22. No dia 22, quarta-feira, voltaremos aqui às 12h30, como temos feito regularmente. E registrar que nós só temos um inimigo, isso já foi até mencionado aqui, é o coronavírus. E temos um grande objetivo: salvar vidas. Eu desejo a todos um bom feriado prolongado, fiquem em casa, protejam os seus familiares, protejam-se, façam as suas orações, tenham paciência e compreensão. Vai passar, mas enquanto isso, fiquem em casa. Obrigado. Veja agora toda a cobertura sobre o combate ao coronavírus no JC1. Boa tarde.